precisar posteriormente, a gente disponibiliza tanto a transcrição quanto a gravação. E até mesmo isso aqui a gente disponibiliza lá no na nossa página. Novamente, a gente agradece a presença de todo mundo. Todo ano a gente como acontece naturalmente nos inícios dos anos, a gente sempre promete que vamos fazer mais encontros, mais treinamentos e mais capacitações nesse sentido. É, vai passando o dia e a gente, né, vai caindo nas nossas atividades normais, mas isso não impede da gente continuar nos esforçando, né? É, esses bate-papo é muito importante. Caiu o seu áudio aí, Júlio. Voltou? Voltou. Voltou, né? Tá. Onde eu parei? Alguém pegou até onde? Eu estava no início também, né? E você falou que a gente não ia deixar de se esforçar em continuar os treinamentos. Isso. Então ficou claro que a reunião vai ser gravada, né? Vai ser transcrita e vai ser posta à disponibilização de todos. A gente precisa avisar isso aqui, né? Inclusive lá na nossa página a gente deixa à disposição para quem gostar, quem quiser fazer uma revisão, olhar novamente. Então, como eu ia dizendo, todo ano a gente sempre nós temos nos esforçado para fazer mais esses encontros, porque essas isso é muito importante para a gente afinar os nossos procedimentos, a gente alinhar todas as nossas ações. E a gente temos nossas dificuldades normais do dia a dia, os afazeres normais é, 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 corriqueiros consomem bastante tempo, mas isso não nos impede de continuar tentando, né? Então a gente está nessa pegada aqui de tentar retomar algumas reuniões, alguns encontros e tentar fazer aqui alguns esclarecimentos para os nossos usuários, sejam eles financeiro, orçamento, da contabilidade. E hoje o nosso tema vai ser despesa por competência. É, o Tony, ele vai ser o nosso mediador. O Leandro vai ser quem vai passar todas as orientações. E aí, já de imediato, para a gente não se estender, que eu sei que todos têm suas atividades, eu vou passar a palavra para o Tony. Em seguida, o Tony vai dar um encaminhamento aqui com o Leandro. Tony, por favor. Bom dia a todos. Considerando a quantidade de pessoas e para melhor eficiência do treinamento em si, o Leandro, na sua exposição, ele vai abrir para dois momentos de pergunta, tá? Ele vai, obviamente, avisar que vai estar aberto para abrir perguntas. Quem puder utilizar a opção do Teams de levantar a mão, aí eu vou dando a fala um a um para ir fazendo a exposição da sua pergunta, tá? Então, pedido é isso para que a gente consiga, de fato, responder a todos e que a gente sempre se atente ao microfone no mudo, porque se alguém, porventura, entre ou abra o microfone, pode causar alguma dificuldade para outros que não consigam, por exemplo, entender o que o Leandro estiver falando. Beleza? No momento é isso. Também, no período que não estiver aberto para perguntas, se alguém escrever alguma coisa no chat, também vou estar acompanhando. Obrigado. As palavras para o Leandro. Bom dia, colegas. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a contabilização de despesas por competência, fornecedores, despesa com pessoal e encargos trabalhistas. O objetivo desse treinamento é explicar a diferença referente às despesas orçamentárias sob a ótica do regime de competência, demonstrar as diferenças da apropriação das variações patrimoniais diminutivas relativas ao fato gerador e apresentar as diferenças contábeis no CGF de acordo com cada estágio da despesa, em peão, liquidação e pagamento. Essa parte aqui a gente pegou do MCASP e na parte específica de procedimentos contábeis referentes à despesa orçamentária. A Lei 4.320 de 1964 estabelece a vinculação da despesa orçamentária a determinado exercício financeiro, que é o artigo 35. No caso, lá especifica que refere-se ao exercício financeiro a despesa, ao empenho do correspondente ao exercício financeiro. Observa-se que o ato da emissão do empenho, na ótica orçamentária, constitui a despesa orçamentária e o passivo financeiro para fins do
de cálculo do superávit financeiro. Entretanto, a ótica implementada pela Lei 4.320/64 não é suficiente para a correta mensuração, avaliação e registro dos fatos contábeis, no caso os patrimoniais, do setor público. Dessa forma, aplica-se o regime da competência em sua integralidade, ou seja, os efeitos das transações e outros eventos sobre o patrimônio são reconhecidos quando ocorrem, independentemente de recebimento ou pagamento, isto é, independente da ótica orçamentária da receita ou despesa. Isso quer dizer o quê? Que independentemente das etapas da despesa pública, empenho, liquidação e pagamento, o impacto patrimonial deve ocorrer no momento do fato gerador, que pode ser antes do empenho, após o empenho. Ou, ou no caso do que está parametrizado no sistema, que é o momento da liquidação, pode ocorrer antes da liquidação, durante a liquidação ou depois da liquidação. Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, regime de competência, no caso, deve haver o registro da variação patrimonial diminutiva ou aumentativa VPA em razão do fato gerador e de sua consequência para o patrimônio. No caso, isso não é só para despesa pública, receita também. A receita, considera-se receita a arrecadação, mas o impacto patrimonial pode ocorrer antes da arrecadação, no caso do registro de créditos a receber. Essa parte também está no MCASP, que evidencia a diferença, a ótica, no caso, da despesa orçamentária, com base na Lei 4.320, que é o empenho, e a variação patrimonial diminutiva, que é patrimonial, que é o regime de competência, que é com base na NBC-TSP, estrutura conceitual. Então, com base no fato gerador, há três tipos de momento VP da liquidação: prévio, concomitante e posterior. A gente vai detalhar a seguir. Tá, isso aqui, para quem não tem muito costume, isso aqui é uma forma da gente consultar no CGF. É só o usuário ir lá na funcionalidade listar receita barra despesa orçamentária, consultar uma natureza de despesa específica, a que vai utilizar. Por exemplo, aqui, a colega pesquisou manutenção de software, abriu a telinha, apareceu essas informações. Aí na guia despesa vai estar a parametrização. Está bem em cima. Momento VP de liquidação 2 concomitante. Isso quer dizer o quê? Na liquidação vai movimentar essa VPD. E o passivo, claro, relacionado. Isso aqui também dá. Isso aí é a natureza de despesa cadastrada. Aí, às vezes, a gente quer saber, sim, mas no momento da nota empenho, como é que estava o parâmetro da natureza de despesa? A gente consegue consultar também. Isso aqui é uma nota empenho. Lá na nota empenho, no estado nota empenho, tem uma. Quando você detalha uma nota empenho, aparece esses botões embaixo e no botão despesa tem o detalhamento. Então, no caso, essa natureza de despesa específica, a 33904023, emissão de certificados digitais, estava com essa parametrização. Isso quer dizer o quê? Mesmo que a gente mude a conta contábil depois do empenho, o sistema não altera. Ele fecha com a parametrização da emissão da nota empenho. Isso dá para alterar depois? Dá, mas aí tem que abrir demanda, porque no caso de empenho do exercício, só altera por demanda. No caso de reais a pagar, a gente consegue até alterar a conta contábil em decorrência de inativação, detalhamento, a gente já consegue abrir, fazer essa alteração por meio de funcionalidade. Tá? O regime de competência agrega todas as despesas da administração pública, com a diferença apenas do fato gerador. Portanto, todos os pontos a serem tratados a partir daqui não fica restrito ao tipo de despesa discorrida nesta fase do treinamento. Isso quer dizer o quê? Que essa parametrização serve para qualquer tipo de despesa. Por exemplo, fornecedores, folha de pagamento, encargos trabalhistas, entre outras. Então, o que está parametrizado no sistema, não importa o tipo de despesa, vai ocorrer em uma dessas etapas, prévio, concomitante ou posterior. Algum tipo de pergunta, colegas? Por enquanto não? Então, vai seguir. Aqui é mais específico. Apropriação da VPD antes da liquidação. Então, o fato gerador da obrigação exigível ocorre antes da liquidação e a conta em crédito empenhado em liquidação é utilizada para evitar que o passivo financeiro seja contabilizado em duplicidade até o momento da liquidação. Isso aqui quer dizer a diferenciação do empenho.
Quando o colega faz o empenho, ele fica empenho a liquidar. Aí quando tem um empenho que Leandro, ele. Sim, no correto sim, momento, o Marcos levantou aqui a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Só um momento. tudo bem, pode perguntar. Pode falar, Marcos. Opa, Leandro, bom dia a todos. É, Beleza? Joia. Leandro, no CIGEF tem essa parametrização por natureza de despesa, né, dos empenhos prévio, concomitante e posterior. Isso a gente está bem habituado com eles aqui. Mas tem uma característica desses, parece que eles não, é uma dúvida que eu nunca discuti aí com vocês ainda, mas parece que eles são, há algum momento em que eles podem ser dinâmicos ali, pode ter alguma natureza dessa, por exemplo, a 3024, material manutenção de bens móveis, alguém pode solicitar aí que ela não seja concomitante ou ela é mantida fixa Não, aí no CIGEF? não, pode ocorrer alteração, principalmente folha de pagamento. Em alguns casos, tem colega que apropria a folha e tem colega que não apropria a folha. Aí isso tem impacto, porque os empenhos da administração direta é feito pela CEGEP. Então, se todo Hein, mundo, Leandro? se tivesse prévio, então, tipo, todo mundo tem que apropriar. Como não tá, Sim, aí tem que fazer adequação. No caso específico que você falou, é estoque, por exemplo. Tem isso, unidade que determinado bem é estoque e tem o que não é estoque. Aí, como é difícil atender as duas unidades, um para consumo imediato e um para estoque, tipo um concomitante e um posterior, quando tem alteração, eu prefiro deixar como posterior, deixar como estoque, porque é mais fácil o colega ter algo no estoque e baixar, porque foi utilizado, do uhum, que fazer o inverso. Foi isso. estoque e está em consumo imediato. Aí tem que reverter, colocar no estoque e baixar quando for consumido o material. Nossa, Reclassificar ali. é isso. Não, essa situação eu observei, que alguns momentos do 3024, que quando ocorre esse registro de alteração aí no CIGEF, ele vai ter efeito em todas as UGs, não é? Tem, isso, é geral. A Então, se alteração eu que a gente estiver faz aqui é fazendo geral. algo aqui se eu estiver fazendo um empenho aqui que a natureza das nossas saídas ele seja posterior, no caso do 3024, mas se alterou aí para concomitante, eu vou ter um impacto na minha aqui. É Isso, esse detalhe mas o assim que eu queria impacto, falar. isso, mas o impacto é antes do empenho. Se você já fez o empenho e vai soltar É, e não vai mexer mais nesse empenho, não tem. Mesmo que eu te altere, você não vê. não era O só essa importante é, dúvida aqui, porque o eu tinha importante é tive verificar sempre antes do essa dúvida empenho. dessa dinâmica aí, então é isso que ocorre. Que às vezes, Isso, quando acontece, eu reclassifico ele isso, para 115 de novo, para isso. ficar alinhado. Por isso que eu até Mas comentei com beleza. alguns colegas que seria importante verificar a natureza de despesa antes da emissão do empenho. É difícil, mas Sim, se possível verificar, se tiver como a gente ajustar, a gente ajusta. Ó, a gente vai usar essa sim. natureza de despesa e tem como deixar posterior, Isso, a isso, gente isso, altera, isso, faz o isso, empenho, pronto. Fez o empenho, não importa mais. Mesmo que a gente altere, não vai interferir para o G. É nesse sentido. isso. Beleza, obrigado. Tranquilo. Mas É, ok, Tony? só- não, só complementando, isso é uma realidade vivida. Quando ele fala que pode alterar, é por uma necessidade e uma realidade da unidade gestora frente ao fato gerador, né? Ele deu o exemplo de que alguns órgãos não fazem apropriação da folha. Isso está equivocado. Deve ser feita a apropriação da folha. Muito embora, quando ocorra algum problema, alguma divergência, as COTS vai lá e faz de fato a alteração lá da natureza para que consiga se fazer o empenho e os demais passos. Mas, lembrando, é, um, é uma possibilidade frente à realidade da unidade gestora frente ao fato gerador. E não que é uma discricionariedade perdão, de se decidir quando vai fazer essa utilização de prévio, concomitante ou posterior, tá? Não, nesse sentido, não é quer dizer que é facultativo, não. É assim, para não impossibilitar que o pessoal consiga fazer o empenho da folha, em casos excepcionais a gente consegue alterar e passar o lançamento. Mas isso tem impacto. Ainda assim, isso tem impacto. Porque se a gente altera, quem apropriou não vai baixar o saldo. Por isso que a gente altera na necessidade. O normal é deixar prévio, o colega fazer apropriação e o empenho baixar passivo para o outro.
Esse é o padrão. Mas como nem sempre é possível estar no padrão, tem essas exceções. Por isso que se alguém verificar se não baixou o saldo do passivo, é porque aconteceu essa situação. Mas não são todas as naturezas, é uma ou outra natureza em específica. Como eu expliquei anteriormente, cada natureza de despesa, cada subitem tem que ter essa parametrização. Aí por isso que é difícil, uma ou outra vai estar fora de parâmetro, a gente vai lá e ajusta. Beleza. A É, apropriação. Tony? Ainda tem gente. Sim, Alexandro, pode falar. Bom dia, me escutam? sim. Sim. Dentro dessa perspectiva aí da apropriação, Leandro, eu queria saber o seguinte: aqui acompanhando as apropriações para contribuição patronal, que são efetuadas pelas UGs e impactam aqui no RPPS, percebi que tem algumas unidades que estão fazendo apropriação para mais de um mês. A apropriação é Hum. para que ela seja efetuada dentro do mês de competência. E aí, Isso é buscando aqui no novo. histórico da apropriação, tem uma unidade específica que colocou assim, ó, apropriação para pagamento de contribuição previdenciária para os meses de agosto, setembro e outubro. Isso impactou no direito a receber aqui no mês de agosto, relativo a 3 meses. E eu queria saber se a gente vai fazer um controle disso via CODES ou se a gente pode encaminhar um documento direto para a unidade gestora com isso. Cara, tem que definir aqui com os chefes, porque isso aí é bem atípico. Eu nunca tinha visto caso desse. Apropriar para 3 meses já. O Ô, pessoal quer nem Leandro, fazer para um. Leandro, Sim. deixa eu adiantar. No caso do Hyperon, a gente já pode até já partir mais ou menos uma decisão daqui. No caso do Hyperon, como o Hyperon ele é o titular ali da questão de previdência e tal, Alex, você pode notificar diretamente a unidade, tá? Até mesmo para a gente ganhar agilidade. Então a gente Beleza. pode já dar continuidade dessa forma. Bom dia. Me ouvem? Um dia sim. Então, eu acho que uma dessas unidades aqui é o nosso TJ, né? Vamos logo nos acusando aí. Oxe. E eu acho que foi implementado isso lá atrás, se eu não estou enganado, na gestão do Paulo Quioche, isso em 2021, para poder operacionalizar aqui os nossos pagamentos de diária pelo líquido. E foi feito segundo a orientação do COGES, né? Então, mas a gente né, sabe lá das apropriações por competências, que deve ser feito um 12avos de férias, né, e de outras despesas, mas aqui pelo tribunal a gente já vai dizendo, né, que tem sido feita uma apropriação semestral e no segundo semestre tem sido feito trimestral, né? E eu me recordo que, na ocasião, o COGES pediu para que esse empenho não fosse realizado numa tacada só, né? Mas talvez já seja a hora aí de, pelo menos, diminuir esse semestral aí, né? Eu acho que é porque na época não era também um G1, um G2 a apropriação do Hyperon patronal. Por isso que não tinha impacto pro Hyperon. Também tem isso. Teve alteração É, no procedimento. mas eu não me refiro só ao patronal, não. No caso aqui, as folhas do Tribunal de Justiça, elas são empenhadas, todo, todas as despesas da folha, elas são empenhadas em janeiro, são empenhadas para 6 meses, Ah, né, das sim. folhas normais. Não, eu queria dizer assim, o que é intra, a gente consegue pegar, tipo, isso que é o G1, G2, o Alex conseguiu identificar no G dele. As apropriações que é consolidação, a gente não consegue parar para ver. Ele fica no consolidado. Não, camarão era caríssimo, mano. Então, por hora, nós podemos acionar o TJ em relação à contribuição patronal e a gente vai conversando, né? Tem que alinhar, né? Os casos é muito específico. É melhor alinhar o procedimento com as UGs para definir melhor os dois. E nesse caso, como o Rosalvo ele alertou aí, foi uma orientação nossa que fizesse em lote, foi, Rosalvo? Na ocasião é porque é o seguinte, as diárias aqui do tribunal, elas eram pagas pelo bruto
e a gente tinha aqui uma fila, um gargalo muito represado de descontos dos auxílios transporte e alimentação. Aí o presidente Paulo Quiochi, na ocasião, ele disse, olha, a partir de agora, o pagamento da diária será pelo líquido, já vai ser deduzido desses auxílios. E aí, naquela ocasião, o meio que a SOF identificou para operacionalizar isso foi fazer com que as folhas normais de ativos, inativos e pensionistas fosse feito o empenho estimativo e não o ordinário, como era feito, né? Então mudou-se do empenho ordinário, passou-se a empenhar pelo estimativo, e sendo que a orientação inicial era de que fizesse o empenho semestral no primeiro semestre e para o segundo semestre trimestral, né? Talvez aí fosse o caso, pelo menos, de reduzir do primeiro semestre aí para trimestral, não sei também, né? É É, pe- lógico é, que pe- isso é a questão do empenho. Agora a apropriação é mensal mesmo, né? Com é 12 pelo que eu avos. pelo que eu entendi aqui, quando uma unidade faz, ela não faz o mês de competência, isso impacta, tá causando algum tipo de impacto lá no IPERON. É, me parece que não estava tendo problema, esse problema parece que está surgindo de agora, talvez seja isso, né, Alex? O que a gente vai precisar dar uma olhada, uma analisada, né, Leandro? Acho que o Leandro já tá aqui imaginando qual é o impacto que está tendo no procedimento de alguma alteração, isso a gente pode alinhar. Então, acho que É, sabendo disso também, Alex, então, além de notificar diretamente a unidade, também precisa da ciência para a gente, né? Até mesmo para a gente entender que uma orientação passada pode tá tendo um procedimento diferente agora. Aí isso é sim, fácil da gente viu, resolver. Jurandir? No caso aí do patronal, né? Existe já a exigência de que seja feita por competência mensal, né? Um 12 avos, dois 12 avos. Então, um motivo a mais para a gente se adequar aí ao que manda o MDF. Maravilha. Mais alguém com alguma questão a ser perguntada para o Leandro? Acho que agora pode continuar, Leandro. Beleza. Ah, a publicação da VPD antes da liquidação. O fato gerador da obrigação exigível ocorre antes da liquidação e a conta crédito em pé da liquidação é utilizada para evitar que o passivo financeiro seja contabilizado em duplicidade, até o momento da devida liquidação. Aqui já ocorre uma diferenciação. Tem empenhos que ele já nasce, já sai em liquidação, que é no caso de uma movimentação de passivo P para o F, e o saldo do crédito empenhado ele cai em liquidação, para não misturar com a liquidar. Qual despesa que se enquadra nesse tipo? Referência a isso. Apropriação mensal de 13º salário. A apropriação é feita por mês, mas normalmente o pagamento ocorre em novembro e dezembro. No caso aqui do setor público, em julho e dezembro, normalmente. Aqui no roteiro contábil, a gente tem essa contabilização também, né, aqui na parte lá no nota empenho. Nota empenho prévio. Não sei se dá para ver aí. A nota empenho, quando é feito com parâmetro que está prévio, ele movimenta essas contas contábeis. Pode variar de acordo com o empenho, porque depende do que for preenchido, mas o padrão normalmente é esse. Movimenta essas contas. E aí também. Tá. Também tem a apropriação da VPD simultaneamente à liquidação. Existem situações em que o fato gerador dessa da obrigação exigível ocorre concomitante à liquidação. Nesses casos, é facultativo o uso da conta crédito CPA em liquidação. No caso, o sistema não precisa transitar por essa conta. Ele pode ir diretamente de a liquidar para liquidados a pagar. Um exemplo dessa despesa, fornecimento de prestação de serviço de limpeza e conservação. E também mostrar aqui no roteiro contábil. E a liquidação do prévio. Esse documento está no site da Cotes. É possível ir lá depois consultar, tranquilo. O empenho do fato gerador concomitante. Já não tem passivo aqui dentro. A liquidação. É, liquidação.
É, concomitante. Que é VPD. VPD, passivo. Tranquilo. Aí, voltar aqui. Passou aqui. E a aplicação da VPD após a liquidação. As situações em que o fato gerador da aplicação exigível ocorre antes ou concomitante à liquidação, porém, a apropriação da VPD ocorre após a liquidação. O exemplo disso é material de consumo. Na aquisição de material de consumo que será estocado em almoxarifado para uso em momento posterior, no qual será reconhecida a despesa orçamentária. No caso, a despesa patrimonial. Esse texto do MCASP, mas o que é feito depois, que está liquidado, que está no estoque, é o consumo desse material. Aí o colega baixa por meio de NL para VPD. Cadê? Aqui, de novo aqui. O roteiro contábil. Pego aqui o posterior. O empenho também não vai ter passivo. A liquidação vai movimentar o ativo. Depois é o pagamento, tranquilo. Aqui. Aqui é a parte do espelho contábil. A síntese. No CGF. O grupo de contas contábeis utilizadas nos eventos contábeis variam conforme o fato gerador, nos estágios da despesa orçamentária, a fim de que garanta o correto efeito patrimonial, regime por competência. Então, a gente vai explicar aqui a síntese da movimentação na nota e penho, liquidação e pagamento. Então, em essência, a nota e penho no momento PPD posterior prévio, ele movimenta o passivo P, tira do passivo P e coloca no passivo F. Normalmente, esse conta corrente tem CNPJ, CPF e fonte de recurso. Ele tira do crédito disponível, coloca crédito em pé de liquidação e compromete a DDR. Tira a DDR disponível do exercício e coloca na comprometida por empenho e liquidação. Uma observação. Nesses casos que é prévio, o colega tem que ter feito a apropriação antes. Ó. Quanto ao fato gerador. Quando este ocorrer anterior ao empenho da despesa, deverá ocorrer a apropriação da VPD com incorporação de passivo com atributo P, que é o permanente. Fez a apropriação, passivo P, VPD, está lá o saldo. No momento que o VPD é prévio, beleza. Ele vai baixar o passivo P para o passivo F e vai fazer o resto do procedimento. No concomitante, não tem essa parte do passivo. Então, não tem a parte patrimonial. Ele vai tirar do crédito disponível e colocar em crédito em pedra a liquidar, mesma coisa com a DDR, comprometida a liquidar. Posterior também, é a cópia. Tira do disponível a liquidar, tira do disponível, comprometida o empenho a liquidar. Na liquidação, já muda um pouco a situação. O que é prévio não tem passivo, não tem mais passivo, já foi. O que ele vai fazer é a parte orçamentária e DDR. Vai tirar do crédito em pedra em liquidação, colocar em crédito em pedra liquidado a pagar. DDR, comprometida por empenho em liquidação, para comprometida por nota empenho liquidado a pagar. Concomitante, aí sim, vai ter uma VPD e o passivo circulante atributo F. Aí, movimentação da parte orçamentária, crédito empenhado a liquidar, liquidado a pagar, e a DDR também. Empenho a liquidar, liquidado a pagar. E o posterior. Nesse caso, a diferença. Em vez de movimentar uma conta de VPD, vai para a conta de ativo. E esse ativo vai ter que ser baixado posteriormente. Ó, quanto ao fato gerador, quanto ocorrer após a liquidação da despesa, deverá ocorrer a apropriação da VPD com a desincorporação do ativo. No caso de estoque, comprou o estoque, ficou no ativo. Teve o consumo desse estoque, VPD. Em essência é isso. E a parte da contabilização vai movimentar parecido com o concomitante, crédito em pedra a liquidar por liquidado a pagar e a DDR. Empenhos a liquidar para empenho liquidado a pagar. Agora tem situação mais específica. Em alguns casos, tem que lançar essa despesa em liquidação. Em alguns casos, aplica-se o em liquidação. Como é que o colega vai colocar a despesa em liquidação? Vai fazer o lançamento por meio de nota de lançamento e vai colocar um evento específico de acordo com a despesa. No geral, seria estoque, mobilizado, serviço e consumo. O efeito seria esse daqui. O prévio não tem o que fazer, que ele já não tem alteração, que ele já movimentou a parte patrimonial. Concomitante, ele vai impactar a VPD e o passivo circulante. Ele vai tirar de crédito em pé da liquidar e colocar em liquidação, mesma coisa com a DDR. E o momento VPD posterior, ele vai colocar o ativo com passivo financeiro,
vai tirar de liquidar e colocar em liquidação e movimentar DDR também, de liquidar em liquidação. Ele colocou em liquidação, não está liquidado, colocou em liquidação. Então, ocorreu o fato gerador da parte patrimonial, está registrado, mas não ocorreu a liquidação ainda. Aí também pode acontecer do empenho ser um res a pagar. Se for res a pagar, o colega pode fazer o lançamento com o mesmo efeito, tirar de liquidar e colocar em liquidação. O chatinho aí também pode ser um empenho que já mesmo empenhos antigos, dá para fazer esse mesmo procedimento. Tirar de liquidar e colocar em liquidação. O chatinho é que o sistema não identifica automaticamente do em liquidação para liquidado a pagar. Então, nesses casos, os colegas têm que fazer outro lançamento, voltar para a etapa de a liquidar para seguir com a parte da liquidação. Se o colega mexeu no empenho do exercício e voltou no mesmo exercício, pode ser um estorno ou lançamento para voltar à etapa anterior. Ou resta pagar. Se ele já resta pagar, colocou em liquidação. Se for o caso, volta como estorno ou evento específico. A alteração que tem é que quando esse nacional de empenho ela é inscrita em resta pagar. Por exemplo, o colega coloca em liquidação em novembro, movimentou essas contas. Esse nacional de empenho virou resta pagar. Beleza. Em fevereiro ou março, ele quer deixar em a liquidar de novo. Aí, nesse caso, não seria estorno. Não tem como passar estorno porque já é outras contas contábeis movimentadas. Aí ele pega um evento específico, tira de em liquidação, RPE em liquidação e coloca em a liquidar. E dali para ele segue, com a liquidação e o pagamento. Por isso que essa observação. Há casos que, para o mesmo efeito contábil, poderá ser utilizado o mecanismo de estorno ou novo lançamento. É porque o efeito vai ser o mesmo. E aqui a parte do pagamento. A parte do pagamento, como vocês podem observar, é padrão. Não vai ter alteração por causa do aumento do da liquidação. Ele vai baixar o passivo circulante, atributo F, financeiro com caixa. Vai tirar de crédito e pedra liquidada a pagar para pago, que nem a DDR. Vai tirar de liquidada a pagar para utilizada com execução orçamentária. Então, independentemente do aumento do VP da liquidação, o pagamento é padrão. Alguma pergunta? Então, se não tiver, fechou. Valeu. Pessoal, Rosalvo levantou a mão, Leandro. Pode falar, Rosalvo. Ok, eu só quero retomar aí a conversa aqui do TJ. O Jurandir pode até nos orientar aí, né? Essa mudança a gente adequaria só a questão do patronal, a questão do empenho semestral tá tranquila aí, Jurandir? Na verdade, passar para análise aqui. O Leandro tinha levantado que a orientação anterior era por conta que era só o G1 e não fazer o G1 e o G2, e agora é, esses lançamentos estão sendo feitos o G1 e o G2, correto? Provavelmente foi isso, porque senão o Alex não ia ver. É. E é E provavelmente. lembrando que se só é- impacta para mim aqui as apropriações relativas à contribuição patronal. Pois é, Relativamente às outras coisas, não impacta aqui para o Iperon. essa do patronal, a gente já até anda conversando aqui sobre a necessidade de adequar para fazer isso, essa apropriação mensal mesmo, né? e eu, Hoje ela está sendo. e eu imagino que isso resolveria qualquer, qualquer problema, qualquer pendência que tiver surgindo, né, Oswaldo? Perfeito. É porque acho que eu imagino que quando foi dado essa solução, essa alternativa, era exatamente nesse sentido. O tribunal tinha algum desafio, era para ganhar algum tipo de celeridade, né? Então, com certeza essa saída foi arranjada nesse sentido. Mas já que é possível o tribunal se adequar e fazer mensalmente, então estaria resolvido. Não, não, veja só, não me complique Uhum. diante dos demais colegas, né? Eu só estou querendo entender, né? Para a gente, naturalmente, vai envolver os outros setores em reunião, mas Uhum. é sempre muito bom quando a gente puder adequar e eu acredito que é possível, sim, conversando com os setores aí, passar a fazer, no caso, a apropriação desse patronal aí, esse empenho mensal, né? Eu tenho certeza, o Tribunal de Justiça
tem uma equipe muito bem qualificada e consegue sempre dar boas respostas. Algo mais, Rosalvo? De minha parte, não. Tá. Muito Algum outro esclarecedor aí. participante? Muito esclarecedor e oportuno aí. Parece que vocês estavam ouvindo nossa reunião de ontem aqui, né? Nós estamos no momento aqui no DECOM passando função, né? De contador para contador. E esse foi o assunto de ontem nosso aqui. Parece que vocês vieram para incrementar o que a gente estava falando ontem aqui. Muito importante. Que bom. Alguém mais? Algum outro participante? Alguém mandou no chat, só um momento. Leandro, a pergunta no chat é a seguinte: no caso de despesas sem prévio empenho no exercício, também fazemos esse registro? Ela não especificou qual tipo de registro, mas acho que ela se refere ao estorno ou lançamento do em liquidação para liquidar. Caramba, eu também não entendi muito bem a pergunta. Eu entendi que seria algo no com o elemento 92, porque assim, até o elemento 92 a gente tem essa parametrização. Normalmente, se for 92, o colega registra passivo permanente, dizendo que ocorreu aquela despesa, fato gerador, e quando tiver o orçamento, faz o empenho prévio para baixar esse passivo. Não sei se seria isso. Tá, houve a complementação da pergunta. A apropriação, ela é obrigatória quando, já respondendo, né? Ela é obrigatória quando a natureza exige que o fato gerador ocorra antes do empenho. Se o fato Sim. gerador ocorrer antes do empenho, obrigatoriamente você vai ter que fazer essa apropriação anteriormente. A apropriação Sim. é justamente o registro do passivo, identificando que o fato gerador ocorreu. Então, sempre vai necessitar. O concomitante, o Leandro já explicou, e o posteriormente é o famoso caso do Toque. almoxarifado, né? Que aí vai acontecer esse registro de fato gerador quando for ocorrer a utilização dos itens. Aí só me confirma no chat se ficou claro. Ah, ok, Leandro. Alguém Beleza. mais? Mais alguém? Acho que não, Leandro. Ô, Nixon levantou a mão. Nixon. Pode falar, Nixon. Bom dia a todos. Eu queria tirar uma dúvida rápida, a questão da natureza de despesa 92 DEA, se todas elas precisam ser apropriadas de prosseguir com a execução. Depende muito da situação da despesa. Se você identificou esse passivo, o normal é você registrar por meio de NL. Mas se for algo que talvez por alguma situação não compensa o trabalho de parar e lançar, em alguns casos dá para até deixar concomitante. Mas a recomendação é registrar por NL a apropriação para depois baixar por nota empenho, por prévio. Porque depende muito da despesa, como é que vai, qual passivo vai movimentar, né? Fazendo a consultante também na natureza, né? Sim. Beleza. Mas Nixon, complementando, despesa anterior, ela é uma despesa em tese conhecida, tá? Mesmo que você não tenha o valor exato, deve-se utilizar a estimativa mais confiável. Então, em 99% das vezes, é um chute de percentual de experiência de trabalho, ela deverá ser apropriada antes da emissão do empenho, tá? Onde essa você ajustar? Pergunta no chat. Você consegue ler aí? Sim. O empenho no 92. Tinha gostado da apropriação realizada ou precisa ajustar a natureza com efeito manual? E no caso da folha de emergenciais? Cara, a parte da G-Conte aqui. Tá, se a natureza de despesa que o colega fez a apropriação do passivo P for a mesma que está parametrizada na natureza de despesa e tiver prévio,
o sistema baixa. É para baixar automático. Mas se o colega registrou no passivo P e o sistema está parametrizado em outra, aí não vai. Aí se tiver prévio, vai dar saldo suficiente. Reclassifica o saldo para passar, ou o que pode ocorrer? A gente não vê que se a natureza está concomitante. O colega apropria, empenha, liquida, aí depois vê que ficou saldo no passivo. Aí realmente nesse caso seria ajuste. Aí tem que reverter o passivo com o AVPD com o passivo permanente. Por isso que é importante, nesses casos, se possível, verificar o cadastro antes da emissão do empenho. Porque a gente pode fazer a alteração no cadastro ou orientar para registrar no passivo adequado. Então, mas por ser 92, não interfere qualquer natureza de despesa. Se tiver na conta que foi apropriado e essa conta está na natureza de despesa, é para baixo automático. Mas se não for, aí vai ter que fazer adequação depois, o ajuste. Algo mais, Conte? A Rose fez uma pergunta sobre folha de emergenciais. Poderia melhorar a pergunta, Rose? É como expliquei anteriormente, essa parametrização é para qualquer tipo de despesa. Pode ser folha também. Tá aí. Folha, fornecedores diversos, né? Provavelmente você vai, Rose, né? Você pode consultar lá no CIGEF como está cadastrado o elemento 04. Você vai identificar a forma que ele está e vai seguir o parâmetro ali exigido. Ó, também tem esse documento aqui no site, se for o caso para fazer consulta, também disponível. Se ajudar, Ela agradeceu, Leandro. Alguém mais? beleza. Bom, acho que agora não. Só rememorando que essa vídeo ela tem de fato a intenção de treinar em assuntos fazer um treinamento sobre assuntos pontuais. Isso não retira a possibilidade de que a COD seja instada, seja no atendimento, ou seja na central de normas, dependendo da situação, ou até mesmo na central de conformidade, tá? Então, pode falar, Rosalvo. Só voltando lá um pouco no momento VPD, né, concomitante, nós já vivemos aqui algumas situações. Pode estar baixo, Rodolfo. Agora vai se. Me ouve melhor? Sim. Então, nós já vivemos algumas situações em que tivemos que fazer registro de passivo, isso em dezembro, e a natureza ali estava como concomitante, né? E foi feito o contato com o COGES, né, para poder mudar para que o prévio, para que ao ser feito o empenho pudesse ser dado baixa do passivo. Aí eu pergunto, essa operação, eu estou perguntando porque a gente está no setor de folha, possa ser que o pessoal da SOF já tenha essa informação, é mais curiosidade mesmo. Esse procedimento, ele pode ser incorporado de a hora que precisar, conversa com vocês, ou ele não é desejado, né? Se a unidade entender que precisa fazer alteração no método VPD, a gente altera. Aí Tá altera, tranquilo? depois volta, né? Sim, isso, a Se volta algo é porque assim, coordenado, né? isso é porque assim, pode acontecer de alterar, aí eu esqueci de voltar, aí outro colega pede para alterar de novo. Aí por isso que a gente já volta. Mas quem pedir, a gente vai ver a situação e ir adequando, né? Como eu falei, a parametrização é para todo estado. Então, Sim. se atender uma UG, pode ser que não atenda a outra. Então, a gente tenta conciliar para poder todo mundo estar bem. Perfeito, no caso aí seria a exceção à regra, né? Tem o padrão, aquela, digamos, aí é Sim, concomitante, o tipo, padrão, é prévio. sim, sim, Mas em outra ocasião precisa fazer uma alteraçãozinha, sim. fechou, fez Isso, aquilo ali, volta o que era. isso. Perfeito. Isso, eu até expliquei. Depois que faz o empenho, mesmo que a gente altere depois, o sistema não vai ver mais. Então, não vai atrapalhar quem já fez e vai possibilitar quem vai fazer um novo empenho fazer da forma adequada. Então, não vai interferir nessa parte. Ok. Alguém mais? Eu vi que a Maísa mandou uma mensagem no chat e eu vou passar para o Jurandir
essa solicitação, Maísa. Aí a gente vê a melhor forma de atender, ok? Alguém mais? Chicote. É, pode dar B.O. Então, o pior dos casos que pode acontecer é dar saldo suficiente, mas isso aí é fácil de ajustar. O mais chatinho é quando passa o lançamento e fica o saldo sem movimentar, sem fazer a baixa. Ah, tem que fazer NL. De um jeito ou de outro vai fazer NL. Ou para comparar saldo no passivo para baixar no empenho, ou para tirar o passivo porque não baixa automático. Então, é melhor fazer a apropriação antes. Aí é um trabalho só. Mas só nesse caso que é prévio, prévio concomitante. Posterior, dá menos confusão. Porque, como eu te falei, por padrão, eu estou deixando posterior porque é mais fácil o colega baixar o ativo de estoque para VPD do que ficar fazendo o inverso. Tira de consumo imediato, coloca em estoque para depois baixar. Poxa, isso aí, difícil. Acho que Nixon. É Pergunta? sobre uma liquidação. A gente chegou a propor porque você tem que, quando você põe em liquidação, você tem que fazer 2 lançamentos, né? Primeiro Isso, você põe em liquidação e depois você tem que retirar. isso. A gente chegou numa das solicitações da COD, que a gente de fazer proposta, ter alguma forma de automatizar esse movimento. E daí, Sistema. aí não sei se você até fazer a demanda, se não me engano, mas não sei como é que tá o andamento disso. Eu também não sei, mas hoje no CIGEF não passa, porque ele não reconhece isso no módulo. No CFM passava porque era evento, o usuário informava evento. Nesse caso aqui, pelo que eu já vi, resposta da Indra, até é possível fazer essa alteração, mas vai alterar muito o sistema. Mas como teve outras prioridades na frente, aí parte da gestão, definir se vai entrar ou não vai entrar. Isso aí. Mas é sistema, isso aí é programador, não tem muito o que fazer aqui, parte de cadastro. Lutz, você havia levantado a mão, desistiu. Eu desisti porque eu pensei assim. Depois eu achei meio inoportuno, mas eu quero falar, deixa eu dizer. Eu estou fazendo uma apropriação com relação. O que está acontecendo é o seguinte: eu acho que o meu caso é mais particular, porque eu estou fazendo apropriação referente a férias, e aquela férias que é constitucional, que é aquela que não pode zerar, e aí o menino lá da GGP me manda um processo todo mês com a expectativa de todo mundo, né? Com base na quantidade de servidores. A questão é que eu estou conseguindo apropriar, mas não estou sabendo como fazer baixar o valor. E aí eu acho que isso é algo que eu posso conversar com o Leandro depois, entendeu? Só que aí, por isso que eu baixei a mão, porque eu acho que não é o momento agora, tá bom? Tudo Peço bem. desculpa. Isso se alinha ao que eu estava falando, que independente do treinamento, que ele tem uma função pontual, que nesse caso era alinhar essas questões de despesa por competência, deixar claro essa questão do concomitante prévio e posterior, que acaba causando algumas dificuldades no atendimento da CODES ou uma dificuldade de entendimento, a gente fez esse treinamento. Não impede de que o atendimento da CODES seja utilizado, ou, dependendo do assunto, a central de novos treinamento, ou ainda a central do Leandro, que é de conformidade contábil, tá? Se for o caso, a gente pode fazer, inclusive, até uma vídeo posteriormente, caso não tenha acesso fácil ali a COGES, ou alguma outra questão que vocês tragam. A gente só precisa que, de fato, tragam uma questão para a gente conseguir trabalhar e dirimir. Alguém mais? Eu acho que agora foi, gente. Tranquilo. Bom, realmente não chegou mais nenhuma mensagem no chat, nenhuma mão levantada. Agradeço a presença de todos. Em breve nós divulgaremos o treinamento, se tudo der certo, para outubro. Tá? Também vamos mudar ofício para os órgãos Poder Executivo e os demais poderes,
Quem tem acesso ao grupo de setoriais acaba sendo mandado lá também, né? Então, espero nos vermos em breve. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom Bom trabalho a dia. todos. Até mais. Obrigado, obrigado.